Boa tarde, amigos do Oração Ação, nosso grupo de estudos retomando e renovando, reinvestindo, perseverando na sua atividade de conhecimento das leis da vida, de autoconhecimento, porque nenhum aprendizado exterior nos expande se não refletir no autoconhecimento, e nos estimulando à prática do bem, porque um aprendizado exterior precisa refletir no interior e ambos os aprendizados precisam resultar na prática do bem. Senão, redundamos no velho vício da teoria sem prática, das palavras sem atos, da hipocrisia, tão denunciada por Jesus, que nos estimulava a ser sim, sim e não, não, ou seja, a falar o que pensamos, a agir como sentimos, viver em verdade e não na hipocrisia. Esse desafio, lançado em rosto dos escribas e fariseus, que ele chegou a chamar de sepulcros caiados, por colocarem nos ombros dos outros obrigações que eles mesmos nem pensavam em cumprir, permanece atualíssimo nesses tempos em que ninguém mais mente, apenas faz marketing. Ninguém mais mente, apenas faz fake news. E é óbvio que quando damos nomes modernos e valorizados para práticas abomináveis e abominadas pelo Mestre, significa apenas teimosia no erro. Uma das práticas mais tristes, porque quem teima no erro pede da vida um aprendizado mais enfático. Um pai e uma mãe que precise acordar um filho para ir para a escola ou para ir para o trabalho e que não é atendida ou atendido nos chamados mais suaves, irá aumentando o volume, irá aumentando a ênfase, a energia dos chamados. Pois Deus, que não desiste nunca, vai sempre interpretar a nossa teimosia como um pedido para chamados mais enfáticos. É isso que as Escrituras querem dizer quando elucidam que aprendemos pelo amor ou pela dor. Portanto, a coisa mais lúcida a fazer, e a coisa que o nosso ser mais ambiciona, mais necessita, é de amor. Todo aquele que buscar o caminho do amor está diminuindo para si a necessidade da dor. Como, no nosso exemplo, o filho que atende aos primeiros chamados mais suaves dos pais para estudar ou trabalhar, liberta-se dos chamados mais enfáticos, doloridos. Não é óbvio? Você quer se livrar da dor? E se livrar da dor é tão urgente nesse momento em que a terra se livra da dor, deixa de ser expiação e provas para ser mundo e regeneração. Nada há de mal de querer se livrar da dor.
ao contrário, é a evolução. Só há uma maneira de nos livrarmos da dor. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos diz que para nos livrarmos de todo o mal, é preciso não cairmos mais em tentação. Complementando essa mensagem, dizemos que para nos livrarmos de toda a dor, das expiações e das provas, o único caminho é perceber e atender aos convites do amor. Exercitemos essa libertação aqui, na família, junto a animais, plantas, a arte, junto à ciência, filosofia, nas práticas religiosas, na vida. Opte sempre pelo amor. Opte sempre pela compaixão, pela solidariedade, pela fraternidade. Esse é o caminho proposto por Deus. Deus é amor. Muito bom. Hoje vamos trabalhar exatamente isso. A nossa relação com Deus. Entender por que temos optado historicamente pela dor. Entender por que temos optado e como temos optado historicamente pela dor é fundamental para nos libertarmos dessa dependência, triste dependência pela dor. Uma das maneiras fortes que estabelece nossa dependência da dor é acreditar que quem errou tem que ser punido. Já que, como é óbvio que todos nós erramos muito no passado, temos errado no presente e ainda vamos errar muito no futuro, até um dia somente acertar, acreditar que quem errou tem que ser punido, quem errou tem que sofrer, é nos escravizar à dor, é nos paralisar nas expiações e provas, é nos condenar a não evoluir. Vejam a importância de mudar essa cultura do quem errou tem que ser punido para uma verdade inquestionável: ninguém aprende sem errar. Quando nós internalizarmos profundamente para nós e para os outros essa verdade, nós substituiremos essa crença pela verdade, e a verdade nos libertará da crença. Precisamos jogar fora o que errou tem que ser punido, em nome da constatação de que ninguém aprende sem errar. Isso é uma parte fundamental da nossa libertação da dor, da nossa superação das expiações e provas. Outra parte integrante dessa é a que nós vamos estudar hoje. A necessidade da dor, do sacrifício na nossa relação com Deus. Qualquer pessoa que estude a história das religiões vai entender que uma das formas mais primitivas da criatura se relacionar com o Criador é o sacrifício. Povos, quando enfrentavam secas, falta de caça, guerras, eles faziam sacrifícios aos deuses. Sacrifícios mais importantes quanto maior fosse o pedido a Deus. Desde plantas, frutas,
até animais pequenos, animais maiores, e infelizmente a história humana registra com abundância a prática de sacrifícios humanos, geralmente crianças e mulheres. Por muito tempo, tempo demais, a base da relação das criaturas com o Criador foram os sacrifícios. E como as mudanças não são abruptas, como às vezes o estudo superficial da história supõe, estabelecendo datas de mudança como se a partir dali nada mais do passado tivesse na humanidade, e a mudança não se dá dessa forma. Ao contrário disso, as mudanças acontecem num nível mais superficial, mas para se aprofundar, exigem mais tempo. Não é à toa que, apesar de a ideia do sacrifício animal, do sacrifício vegetal, do sacrifício humano ser preponderante na antiguidade, ela não está completamente superada nem nos dias de hoje. Quanto mais há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, após o nascimento de Jesus, os evangelhos registram que José e Maria subiram a Jerusalém para fazer sacrifícios de pombas. Mas hoje ainda, trabalhos ditos espirituais povoam nossas esquinas, nossas praias, nossas matas. De uma maneira muito menos explícita, muito mais escondida, porque criminosa. Há ainda hoje, meus amigos, sacrifícios humanos. Contam os espíritos que se nós soubéssemos 10% do que acontece escondido pelo mundo, nós não suportaríamos. Por que a permanência, a teimosia nessa prática? Porque fomos nós que por muitas vidas praticamos sacrifícios na antiguidade e ao reencarnarmos, devido à mudança não ter atingido nossa profundidade, nós voltamos a errar o mesmo erro. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, que Moisés foi uma grande revolução perante essa prática sacrificial, dizendo que nos aproximamos de Deus não matando animais, sacrificando plantas, matando seres humanos, mas deixando de fazer coisas erradas. É uma revolução que Moisés trouxe para a terra. Quando disse que para nós não matarmos, não prestarmos falso testemunho, não cobiçarmos a mulher do próximo, entre outros mandamentos, Moisés veio trazer essa revolução de que, deixando de fazer coisas erradas, nos aproximamos realmente de Deus e não através de sacrifícios. Disse o profeta e repetiu Jesus: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Foi necessário ainda que o profeta falasse, foi necessário ainda que Jesus repetisse e que viesse à terra com a finalidade básica de avançar na superação dos sacrifícios em benefício da misericórdia, da fraternidade, da caridade, do amor. E mesmo assim, 2000 anos depois da vinda de Jesus e ainda apoiado por emissários de altíssimo gabarito, como Francisco de Assis, Clara,
Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi. Mesmo assim, a ideia do sacrifício ainda permanece em muitas mentes humanas. Vamos ver? Estamos na questão 311 do livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, no campo da reflexão sobre o pensamento religioso, e a questão 311 é levada a Emmanuel nos seguintes termos: qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Aspas. Não tendo Deus querido sacrifício, nem oferendas, lhe formou um corpo. Qual o significado? Como interpretar essa afirmativa? Claro que a nossa introdução aqui já deu uma linha clara de reflexão, mas vamos ver a resposta de Emmanuel. Para Deus, diz Emmanuel, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome, vejam só, matar animais, crianças, mulheres, em nome de Deus, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a presença do Cristo, a energia do Cristo, com seus exércitos de anjos, mudando completamente a ambiência espiritual e energética da Terra, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o amor. Porque o grande sacrifício que Deus pede é a morte do homem velho. É preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo, disse Paulo de Tarso. Assim como no budismo se fala de superarmos e sublimarmos o eu menor em benefício do eu maior, assim como na psicanálise se fala da importância de potencializar o self em diminuição do ego, assim como João Batista disse, é preciso que eu, João Batista, diminua para que ele, Jesus, cresça. Assim como na filosofia se fala que é preciso ultrapassar a aparência para perceber a essência das coisas, tudo conflui nessa mesma viagem de superação da Matrix, como se disse no filme, ou de Maya, como se diz no hinduísmo, para adquirir e alcançar e conquistar a verdade, a compaixão, o amor. Então, para Deus, repetindo a resposta que é breve de Emmanuel, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo, a missão do Cristo, a energia do Cristo, a cura do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração suas crenças, seus interesses, suas vaidades, seu orgulho, seu egoísmo, na ascensão divina dos sentimentos para o amor. O que o profeta quis dizer quando Deus quer misericórdia e não sacrifício? O que na passagem citada se quer dizer quando fala não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas, deu um corpo a Jesus? É exatamente essa mudança de fase.
onde perante uma humanidade que, na antiguidade, nos primeiros momentos da humanidade na Terra, concentrava a sua relação com Deus no sangue, no sacrifício, o que era um avanço perante a vivência animal, que nem considerava a dinâmica, a relação da criatura com o Criador. Então, o sacrifício humano, vegetal e animal era um avanço diante da vida do animal, que não tem uma reflexão da sua relação com a dimensão espiritual. Chega um momento em que apenas o sacrifício já é considerado insuficiente. Vem Moisés e fala: não é com sacrifício que nos aproximamos de Deus, mas é deixando de fazer coisa errada. Passam-se 2 milênios de Moisés e vem Jesus ao falar: não basta nem mais deixar de fazer coisas erradas, precisa-se fazer o mandamento, o sentido. O que nos aproxima de Deus é o amor. O mandamento que concentra toda a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Porque o amor cobre a multidão dos erros. E ele é a virtude, a ferramenta da evolução por excelência. Como isso atende a nossa consciência, como isso atende a nossa essência, não é verdade? Essa passagem, portanto, fala da progressividade da revelação divina. Como disse Paulo no famoso poema de amor: quando eu era menino, agia e pensava como menino, agora que sou homem, penso e ajo como homem. Há uma progressividade de todo o processo educativo. E não seria diferente no processo educativo espiritual da humanidade. De forma que, gradativamente, nos são enviados vivências, luminares, profetas, mestres, messias, para irmos crescendo na nossa compreensão, irmos aprofundando nossa relação com Deus, substituindo as práticas da violência, do ego, do apego ao corpo e à matéria, do sangue, para cada vez mais descobrindo os valores éticos, conquistando a clareza moral, dentro da qual a grande lei ética e moral do universo é o amor, podermos finalmente galgar, avançar nessa aproximação real com Deus. Que é toda a humanidade seja fortalecida na centralidade do amor. Um amor sem apego, sem domínio, um domínio que serão superados pelo verdadeiro amor. Porque cada vivência de amor que tivermos vai como que depurando, limpando, sublimando nossas crenças de apego, de violência, de sensorialidade, de matéria e de corpo. Que assim seja, que toda a humanidade assuma a espiritualização como seu norte. Maria José Sobral, muito boa noite. Marco Aurélio Trindade também.
Adelaide Dias, Enir Cajazeira pedindo vibrações pela Mônica, nossa amiga. Dando também seu boa noite a todos. E Enir Cajazeira dando graças a Deus. Graças a Deus, que movimento de gratidão que estendemos, tenho certeza, para todos os amigos que estão aqui ao vivo. Porque é muito bom. Qualquer aproximação com a essência de amor, com a lei de amor do universo, nos preenche, nos alegra, nos cura e nos ensina. Paz e bem a todos, um grande abraço. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui novamente. Chame amigos, compartilhe as lives, faça parte do milagre da multiplicação que fazemos aqui todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.